Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam super bem e prontos para mais uma leitura da Palavra do Senhor. Hoje estaremos lendo o capítulo 32 do livro de Números, capítulo 77 de Salmos, capítulo 24 de Isaías e capítulo 2 de 1 João. Deixa aí marcadinho na Bíblia de vocês os livros que a gente vai estar lendo. Hoje estarei usando junto com vocês a versão revista atualizada da Bíblia, porque a minha Nova Almeida atualizada não estava à minha disposição e eu não reparei nisso. Mas, de toda forma, é a palavra do Senhor. Qual a diferença delas duas? É porque a revista atualizada vocês vão perceber que vai se utilizar de alguns termos e até mesmo a ordem das palavras de forma menos habitual, mas que vai dar para entender. E qualquer coisa vocês já me acompanham com uma versão um pouco mais fácil ou em que as ordens das palavras na frase seja mais comum, que é a NAA, que é revista não, Nova Almeida atualizada, ou até mesmo a NVI e tantas outras. Só que você preferia isso. Sendo a palavra do Senhor, não tem nenhuma contraindicação. Você já vai abrindo aí tua Bíblia em Números, capítulo 32, para que a gente esteja se preparando para iniciarmos a leitura. E antes de começarmos, vamos conversar com o nosso Deus. Pai eterno, muito obrigada por esse momento de leitura da Tua Palavra. Vem falando aos nossos corações, ó Santo Deus e Pai. Nos ensina a respeito do Teu Santo Evangelho, da Tua vontade, a respeito daquilo que devemos fazer, melhorar, continuarmos e perseverarmos na Tua obra. Que o Senhor nos instrua, Deus, e nos dê sabedoria, além de conhecimento. Pedimos que o Senhor nos guarde, nos proteja, nos encoraje e nos dê a ousadia do Teu Santo Espírito de pregarmos e falarmos do amor do Teu Filho amado Jesus Cristo para outras pessoas. E que o Senhor permita, ó Deus, que pela Tua misericórdia também possamos ser verdadeiros luzeiros Teus, onde quer que a gente venha estar, que venhamos abençoar outras pessoas com o nosso comportamento, dar testemunho genuíno, um coração contrito e quebrantado de forma sincera, ó Deus, que a gente venha te servir. Pai, pedimos que o Senhor olhe com carinho para com os moradores que estão no Rio Grande do Sul, aquelas pessoas que foram assoladas por essas enchentes e tantas outras famílias ao redor do mundo que se encontram em situações difíceis e de calamidades também, das quais eu não tenho conhecimento, mas tu sabes. Pai, fortalece os teus filhos que estão em contextos transculturais, em contextos de perseguição e até mesmo, ó Deus, em que se encontram agora um tanto aflitos ou até mesmo amedrontados, preocupados. Que o Senhor venha trazer paz, descanso, que o Senhor venha fortalecê-los, dar sabedoria diante de cada uma dessas circunstâncias. Que o Senhor os fortaleça, Pai. É assim que nós choramos. No nome santo do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Capítulo 32 do livro de Números, que vai dizer o seguinte: os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham gado em muitíssima quantidade. E viram a terra de Jazé e a terra de Gileade, e eis que o lugar era o lugar de gado. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben e falaram a Moisés e ao sacerdote Eleazar e aos príncipes da congregação, dizendo: Atarote, Dibon, Jazer, Minha, Esbom, Eliale, Sebã, Nebo e Beon. A terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra de gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais: se achamos mercê aos teus olhos, deixe esta terra em possessão aos teus servos, e não nos faça passar o Jordão. Porém, Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: irão vossos irmãos à guerra e ficareis vós aqui? Por que, pois, desanimais o coração dos filhos de Israel para que não passem a terra que o Senhor lhes deu? Assim fizeram vossos pais quando os enviei de Cades Barneia a ver esta terra.
Chegando eles até o vale de Escol e vendo a terra, desencorajaram o coração dos filhos de Israel para que não viessem à terra que o Senhor lhes tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia e jurou, dizendo: certamente os varões que subiram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porque perseveraram em seguir ao Senhor. Pelo que se acendeu a ira do Senhor contra Israel e fê-los andar errantes pelo deserto 40 anos, até que se consumiu toda a geração em que procedera mal perante o Senhor. Eis que vós, raça de homens pecadores, vos levantastes em lugar de vossos pais para aumentardes ainda o furor da ira do Senhor contra Israel. Se não quiserdes segui-lo, também ele deixará todo o povo novamente no deserto e sereis a sua ruína. Então se chegaram a ele e disseram: edificaremos currais aqui para o nosso gado e cidades para as nossas crianças. Porém, nós nos armaremos, apressando-nos adiante dos filhos de Israel, até que os levemos ao seu lugar. E ficarão as nossas crianças nas cidades fortes por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para a nossa casa até que os filhos de Israel estejam de posse cada um da sua herança, porque não herdaremos com eles do outro lado do Jordão, nem mais adiante, porquanto já temos a nossa herança deste lado do Jordão ao oriente. Então Moisés lhes disse: se isto fizerdes assim, se vos armardes para a guerra perante o Senhor, e cada um de vós, armado, passar o Jordão perante o Senhor, até que haja lançado fora os seus inimigos diante dele, e a terra estiver subjugada perante o Senhor, então voltareis e sereis desobrigados perante o Senhor e perante Israel, e a terra vos será por possessão perante o Senhor. Porém, se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Edificai vós cidades para as vossas crianças, e currais para as vossas ovelhas, e cumpriu o que haveis prometido. Então os filhos de Gade e os filhos de Ruben falaram a Moisés, dizendo: como ordena meu senhor, assim farão teus servos. Nossas crianças, nossas mulheres, nossos rebanhos e todos os nossos animais estarão aí nas cidades de Gileade. Mas os teus servos passarão cada um armado para a guerra perante o Senhor, como diz meu senhor. Então Moisés deu ordem a respeito deles a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Nun, e aos cabeças das casas dos pais das tribos dos filhos de Israel. E disse-lhes: se os filhos de Gade e os filhos de Ruben passarem convosco o Jordão, armado cada um para a guerra perante o Senhor, e a terra estiver subjugada diante de vós, então lhes darei em possessão a terra de Gileade. Porém, se não passarem armados convosco, terão possessão entre vós na terra de Canaã. Responderam os filhos de Gade e os filhos de Ruben, dizendo: o que o Senhor disse a teus servos, isso faremos. Passaremos armados perante o Senhor a terra de Canaã e teremos a possessão da nossa herança deste lado do Jordão. Deu Moisés aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben a meia tribo de Manassés, filho de José, o reino de Seom, reino dos amorreus, e o reino de Og, rei de Bazã. A terra com as cidades e os seus distritos, as cidades em toda a extensão do país. Os filhos de Gade edificaram Dibon, Atarote e Aroé. Atarote, Sofã, Jazer e Jogbeá. Bet-Minha e Bet-Arã, cidades fortificadas e currais de ovelhas. Os filhos de Ruben edificaram Esbom, Eleale e Kiriataim, Nebo e Baal-meon, mudando-lhes o nome de Isibma, e deram outros nomes às cidades que edificaram. Os filhos de Maquir, filho de Manassés, foram-se para Gileade e tomaram e desapossaram os amorreus que estavam nela. Deu, pois, Moisés Gileade a Maquir, filho de Manassés, o qual habitou nela. Foi Jair, filho de Manassés, e tomou as suas aldeias e chamou-lhes Avot-Jair. Foi Noba e tomou a Kenate com as suas aldeias e chamou-lhe Noba, segundo o seu nome.
Capítulo 77 do livro de Salmos. Eleva a Deus a minha voz e clamo, eleva a Deus a minha voz, para que me atenda. No dia da minha angústia procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer, medito e me desfalece o espírito. Não me deixas pregar os olhos, tão perturbado estou, que nem posso falar. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de passados tempos. De noite indago o meu íntimo, e o meu espírito prescruta. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou, na sua ira, terá ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu, isto é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que opera as maravilhas e entre os povos tens feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Viram-te as águas, ó Deus, as águas te viram e temeram, até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões nos espaços, também as suas setas cruzaram de uma parte para outra. O ribombar do teu trovão ecoou na redondeza, os relâmpagos alumiaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e não se encobre os teus vestígios. O teu povo, tu o conduzes como rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. Capítulo 24 do livro de Isaías vai dizer o seguinte: Eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra, vai transtornar a sua superfície e lhe dispersar os moradores. O que suceder ao povo, sucederá ao sacerdote, ao servo como ao seu senhor, à serva como à sua dona, ao comprador como ao vendedor, ao que empresta como ao que toma emprestado, ao credor como ao devedor. A terra será de todo devastada e totalmente saqueada, porque o Senhor é quem proferiu esta palavra. A terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha. Enlarguecem os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso, a maldição consome a terra, e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Pranteia o vinho, enlanguece a vide, e gemem todos os que estavam de coração alegre. Cessou o fogueto dos tamborins, acabou o ruído dos que exaltam e descansou a alegria da harpa. Já não se bebe vinho entre canções, a bebida forte é amarga para os que a bebem. Demolida está a cidade caótica, todas as casas estão fechadas, ninguém já pode entrar. Gritam por vinho nas ruas, fez-se noite para toda a alegria, foi banido da terra o prazer. Na cidade reina a desolação e a porta está reduzida a ruínas. Porque será na terra, no meio destes povos, como o varejar da oliveira e como o rebuscar quando está acabada a vindima. Eles levantam a voz e cantam com alegria. Por causa da glória do Senhor, exultam desde o mar. Por isso, glorificai ao Senhor no Oriente, e nas terras do mar, o nome do Senhor, Deus de Israel. Dos confins da terra ouvimos cantar, glória ao justo. Mas eu digo, definho, ai de mim. Os pérfidos tratam perfidamente, sim, os pérfidos tratam muito perfidamente. Terror, cova e laço vem sobre ti, ó morador da terra. E será que aquele que fugir da voz do terror cairá na cova?
E se cair da cova, o laço prenderá, porque as presas do alto se abrem e tremem os fundamentos da terra. A terra será de todo quebrantada, ela totalmente se romperá, a terra violentamente se moverá, a terra cambaleará como um bêbado e balanceará como rede de dormir. A sua transgressão pesa sobre ela, ela cairá e jamais se levantará. Naquele dia o Senhor castigará no céu as hostes celestes e os reis da terra na terra. Serão ajuntados como presos em masmorra e encerrados num cárceres e castigados depois de muitos dias. A lua se envergonhará e o sol se confundirá quando o Senhor dos Exércitos reinar no Monte Sião e em Jerusalém. Perante os seus anciões haverá glória. Capítulo de número 2 do livro de 1 João. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz está na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama a seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia a seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegam os olhos. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque todo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procedem do Pai, mas procedem do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não sabeis a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permaneceu o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis, vós, no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca do que vos procuram enganar. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa. Permanecei nele, como também ela vos ensinou. Filhinhos,
Agora, pois, permanecei nele para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, conhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Amém. Até amanhã para mais uma leitura da palavra do Senhor. Fica com Deus.